Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão 33 matemática do Ensejo Ensino Médio 2019. Tonel é um recipiente utilizado para armazenar líquidos. Uma vinícola utiliza tonéis de capacidade de 1.000 litros cada um para armazenar sua produção de 50 metros cúbicos de vinho. Quantos tonéis serão necessários para armazenar toda a produção dessa vinícola? Aí das alternativas, né? 50, 25 ou 2, né? Aqui, pessoal, é basicamente a utilização da regra de 3 e também é necessário a gente ter conhecimento de uma relação entre unidade de volume, né? O volume normalmente ele é dado em cúbico, né? A área normalmente ela é representada com alguma unidade ao quadrado, né? Então centímetro quadrado é a área, metro ao quadrado é a área. Quando a gente fala que o terreno tem 300 metros quadrados, tá mencionando a área do terreno. E quando a gente fala sobre volume, né, a gente normalmente menciona que tem uma unidade ao cubo. Então, o volume ele vai ser representado ou por decímetro cúbico, ou por centímetro cúbico, ou por metro cúbico. Só que para você representar, mencionar volume, você pode usar também o litro. O litro é uma medida de volume também. Então, e aí tem uma relação entre decímetro cúbico e o litro. A relação que existe é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então ele aqui está brincando com essas unidades também, né? Tem gente também que já memorizou, né, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Dessa forma seria até mais simples resolver essa questão. Só que é importante a gente saber como se chega a essa relação, né? Que o metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Porque se você na hora esquecer, você sabe de onde sai, você consegue chegar. A relação inicial, normalmente a mais usual que se faz é que 1 decímetro cúbico é 1 litro, né? E como é que a gente daí consegue deduzir essa relação entre metro cúbico com 1.000 litros, né? Então aqui é o seguinte, ó, conforme eu mencionei, 1 decímetro cúbico dá para 1 litro. 1 metro cúbico vai estar para quantos litros? A gente não sabe, então a gente vai passar aqui cruzado, né? Multiplicando cruzado. A gente vai saber o valor de X. Ele vai falar quantos litros tem em 1 metro cúbico, né? Passando aqui cruzado, a gente vai chegar nessa expressão aqui. X vezes decímetro cúbico. Isso é possível, tá? A gente multiplicar as unidades. Isso é plenamente possível. Normalmente a gente ignora, mas para esse caso aqui a gente precisa dessa relação. X vezes decímetro cúbico é igual a 1 litro vezes metro cúbico. E aqui a gente vai passar o decímetro cúbico dividindo. X é igual a litro vezes decímetro, não, litro vezes metro cúbico sobre decímetro cúbico. Isso aqui é igual, né? Só repetindo aqui, né? Litro vezes metro cúbico sobre decímetro cúbico. Aí aqui, pessoal, a gente vai ter que se lembrar como se converte unidade de comprimento, né? Então a gente tem metro, decímetro, centímetro, são as unidades menores, né?
o metro dividido por 10 é decímetro dividido por 100 centímetros, né? E aí, por outro lado, multiplicando o metro por 10 é decâmetro, multiplicando por 100 hectômetro e por 1000 quilômetro. Então a gente vem para as unidades de... A gente vem para a verificação das unidades de comprimento, né? Então a gente tem uma reta aqui. A gente parte do ponto inicial do metro. Metro. Andando para a esquerda, né? A gente tem o decímetro, o centímetro, tem também o milímetro, né? Isso continua, tá? Mas para a gente só que interessa até milímetro. Na verdade nem precisaria, mas enfim, só para a gente revisar também. Aí tem o metro, ele multiplicado por 10 é o decâmetro, por 100 o hectômetro e por 1000 o quilômetro. Beleza? Então aqui, pessoal, em uma unidade, na conversão de uma unidade linear, ela não está elevada ao quadrado, nem elevada ao cubo. A conversão entre metro e decímetro é a seguinte: 1 metro ele tem 10 decímetros. E aí a gente volta à nossa análise, né? A gente estava que x é igual a litro vezes metro. Metro aqui, ó, ao cubo sobre decímetro ao cubo, né? E a gente viu aqui que 1 metro ele é igual a 10 decímetros. Então posso substituir ali, ó. Isso é igual a litro vezes... Quem é um metro? O metro é 10 vezes o decímetro. Metro é 10 decímetros. E eu repito o expoente, tá vendo? Aqui embaixo, mesma coisa. Só vou repetir. Decímetro ao cubo. Continuando aqui, né? A gente vai repetir e vai verificar que 10 elevado a 3, esse 3 aqui, ele eleva ao 10 e eleva a unidade também. Quando a gente tem umas multiplicações, toda essa multiplicação elevada ao número, esse número é a mesma coisa que pegar esse número e elevar cada um desses fatores da multiplicação. Então, repetindo aqui, vai ficar 10 elevado a 3 vezes 10 vezes decímetro elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Ou seja, 10 ao cubo, 10 elevado a 3, é igual a 1000. E aí a gente pode repetir isso aqui novamente. Continuando aqui, ó. L vezes, conforme eu falei, 1000, né, 10 elevado a 3, vezes o decímetro ao cubo é igual não, sobre decímetro ao cubo. Isso vai ser igual, eu posso pegar, isso aqui tá tudo multiplicado, né? Então só vou escrever de uma forma mais adequada. Vou escrever, isso aqui é igual a 1000 decímetros cúbicos vezes o litro, dividido por decímetro cúbico. Aqui a gente pode, ó, quando tem o mesmo fator em cima e embaixo, numa fração, e está tudo multiplicado em cima ou tudo multiplicado embaixo, a gente pode cortar. É tipo se fosse assim, 2 dividido por 2 é igual a 1.
4 dividido por 4 é igual a 1. Então, isso aqui é a mesma coisa. dm elevado ao cubo sobre dm elevado ao cubo é igual a 1. Uma coisa dividido por ela mesma é igual a 1. E aí, prosseguindo, depois disso, a gente vai ver que x, que a gente queria saber lá em cima, x é igual 1, 2, 3 a 1000 litros. Então, a gente viu lá em cima, a gente queria saber quanto era 1 metro cúbico. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 metro cúbico é igual a quanto? A gente achou aqui o resultado. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Ou seja, vocês não precisam mais decorar isso. Agora vocês sabem como faz para chegar nesse resultado. Claro que fica mais simples se você já tiver memorizado essa relação, mas é uma coisa que você não precisa decorar. Você aprendeu como se chega, né? Então a gente tem essa relação, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então a gente pode escrever aqui, ó. 1 metro cúbico tá para 1000 litros. Essa relação aqui. E aí, voltando lá no enunciado da questão, né, quando ele pergunta, o tonel é o recipiente utilizado para armazenar líquidos. Uma vinícola utiliza tonéis de capacidade de 1000 litros. Ou seja, se tem capacidade de 1000 litros, ela tem capacidade de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico cada. 1 metro cúbico cada um, para armazenar sua produção de 50 metros cúbicos de vinho. Quantos tonéis serão necessários para armazenar toda a produção dessa vinícola? Ora, se o tonel ele comporta 1 metro cúbico, quantos serão necessários para comportar 50 metros cúbicos? É só multiplicar. Então, serão necessários, pode até usar a regra de 3, mas não precisa nesse caso. Não precisa nesse caso, mas caso, né, só para ilustrar um pouco melhor, né? Um tonel comporta 1 metro cúbico. Um tonel comporta 1 metro cúbico. Quantos tonéis serão necessários para comportar 50 metros cúbicos? E aí aquela multiplicação cruzada, né? Volto a falar, nesse caso não seria necessário, porque é algo meio lógico, né? Mas, enfim, seria 1 vezes 50, passando aqui cruzado, é igual a x vezes 1. Só mudando de lado aqui para ficar mais adequado, né? A gente pode fazer isso, mudar, passar o x para a esquerda e o número para o outro lado. X vezes 1, x, é igual a 50. Então, a gente precisaria de 50 tonéis. É a mesma coisa, sei lá, uma caixa de leite, ela comporta 1 litro. Quantas caixas eu vou precisar para comportar 40 litros? 40 caixas de leite. Então, a relação é direta nesse caso. Então, gabarito aqui, letra A. Até mais e bons estudos.